Olá, pessoal! Dando sequência aos vídeos sobre os recursos da Google, vamos conhecer agora o Google Formulários, que permite criar questionários, formulários de inscrição e pode ser usado para diversos fins. Como a gente já conheceu antes o Drive e outros recursos da Google, o Google Formulários também ele se encontra aqui no Google Apps, né, Google Formulários, mas a gente também pode acessar ele diretamente no Drive, porque aí já vai ficar direto salvo lá também, tá? Vou abrir aqui uma pastinha em que eu estou colocando esses arquivos e a gente vai então criar aqui um novo formulário. Então, vou lá em Novo, mais Formulários Google. O Google Formulários ele é bem fácil, bem intuitivo, bem simples de criar um formulário e, como eu comentei, ele pode ser usado para diversos fins. Aqui, por exemplo, podemos fazer um formulário sobre fazer uma pesquisa de opinião com alunos, com professores, enfim. Ou podemos também fazer pesquisas acadêmicas. Preciso saber sobre o uso das tecnologias nas escolas municipais, enfim. Então, posso utilizar dessa forma aqui. Ou até mesmo, se eu estou organizando uma viagem de estudos, eu preciso fazer a inscrição dos estudantes, ou daqui a pouco uma votação para a eleição do representante da turma. Então, são diversas as possibilidades da gente fazer esse recurso aqui, ok? Então, eu vou mostrar então aqui, vou utilizar como exemplo, então, por exemplo, fazer uma pesquisa de avaliação escolar ou avaliação institucional, tá? Então, vou utilizar aqui, primeiro passo, né, colocar o título do formulário, vou colocar aqui, avaliação institucional. Por que eu escolhi esse tema? Porque ele nos permite mostrar algumas outras opções que o formulário tem para direcionar, por exemplo, se eu escolher, digamos que eu vou fazer uma avaliação institucional em que o aluno ele escolhe qual é a série que ele estuda e a partir disso vai identificar quais são as disciplinas ou quais são os professores dessa série, tá? Então, vou fazer aqui. Então, avaliação institucional, posso colocar uma descrição aqui, né? Escrever, cara estudante, você está respondendo essa pesquisa com a finalidade de avaliar, melhorar atividades, enfim, tá? Vocês aqui fica a critério de vocês como vocês quiserem selecionar. Aqui então, depois é só inserindo as perguntas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, qual sua faixa etária? Faixa etária. Opa, etária, isso aí. E aqui, então, eu posso ir colocando as opções. Aqui do ladinho eu posso selecionar se eu quero uma de múltipla escolha, se a pessoa pode assinalar mais do que uma opção, se vai ser uma resposta curta que ele tem que escrever, se vai ser uma resposta um pouco mais longa, se vai ter uma lista com opções para ele selecionar. Tem a opção de escalas, por exemplo, selecione, dê uma nota de 1 a 5 para tal item, né? Grade de múltipla escolha também, né, que tem essa possibilidade de selecionar mais do que um item, data, horário, enfim. São diversos tipos. Normalmente aqui, quando se faz a pergunta, ele já identifica mais ou menos o tipo de questão. Então, se eu pedir qual faixa etária, ele vai dar as opções. Vou fazer aqui um outro teste. Se eu criar uma pergunta, por exemplo, qual o seu nome? Ok? Ó, ele já identificou que ele tem que escrever o nome, então é um texto de resposta curta, tá? Então, são essas opções que o Google, então, ele consegue identificar automaticamente as questões. Eu vou apagar essa daqui porque não queremos, digamos que é uma pesquisa sem identificação. Então, qual a sua faixa etária? Eu vou colocar aqui, digamos, entre 10 e 13 anos, entre 14 e 16 anos. Vou colocar aqui um dos mais pequenos, entre 7 e 9 anos. Mas agora ficou aqui, não ficou na ordem certa, né? Então, eu posso pegar aqui do ladinho e puxar essa alternativa para cima. 7 e 9, 10 e 13, 14 e 16. Digamos que eu tenho essa faixa etária. Se eu quiser, por exemplo, adicionar aqui, que vai que tem alguém fora dessa faixa etária que vai responder, então eu vou colocar aqui adicionar outro. E aí a pessoa pode selecionar o outro e digitar a sua resposta aqui, ok? Criada a minha pergunta, o que eu preciso definir aqui, então, se ela vai ser obrigatória ou não. Então, é obrigatório o aluno responder essa pergunta? Nesse caso, sim.
No caso de pesquisas acadêmicas, por exemplo, em que a gente faz uma pesquisa que as pessoas podem responder um questionário, muitas vezes não pode ser obrigatório, as perguntas a pessoa responde se quer, né? Então, eu posso deixar desativada essa opção aqui do obrigatório, ok? Vou criar aqui, inserir mais uma pergunta. Para inserir a próxima pergunta, só vir aqui, no maisinho ele já vai inserir pergunta. A gente vê aqui do lado que também tem a opção, né, de adicionar um título e descrição, onde ele vai adicionar um espaço de texto sem ser uma pergunta, apenas um texto informativo que eu quiser incluir ali no meio. Também tem a opção de inserir figura, né, onde eu posso estar inserindo uma figura dentro da minha questão ou dentro do meu texto. Vídeo do YouTube também. E inserir uma nova seção. Logo mais eu vou mostrar para vocês essa opção das seções, ok? Vou tirar esse texto aqui. Então, próxima pergunta. Em qual série você estuda? Okay. Então, vou colocar aqui. Quinta série. Digamos que minha avaliação vai ser só com a do quinto ao nono ano. Sexta série. Sétima série. Oitava série e nona série, ou nono ano, né? Dependendo da região, é série, ano, enfim, nona série. Aqui não vai ter opção de outros, vai ser somente entre essas pessoas aí. Então, agora, claro, aqui, né, são várias as questões que eu posso inserir aqui, mas digamos que agora eu quero que, de acordo com a série, ele seja direcionado para uma outra página em que vai aparecer somente as disciplinas que tem nessa série, ou os professores que tem nessa série, para avaliar, digamos, cada disciplina isoladamente. Então, como a gente vai fazer isso agora? Vou colocar ela aqui como obrigatória, e aqui nesses 3 pontinhos, ele tem algumas opções, né? E aqui eu vou selecionar ir para a seção com base na resposta, ok? Então, aqui eu posso definir que quando ele responde quinta série, ele vai ir para a seção tal. A gente não tem seções aqui, por isso ele não vai permitir alterar. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar agora uma nova seção. Ó, ele vai criar como se fosse mais uma página de perguntas aqui. Então, essa vai ser a seção 2. Eu vou colocar aqui, então, quinta série, por exemplo. Essa é a seção da quinta série. Vou adicionar aqui outra seção, que é a seção 3, vou colocar aqui, essa é a seção da sexta série. Vou colocar mais uma seção, sétima série. E assim sucessivamente, quantas eu precisar, quantas sessões eu quiser, tá ok? Então, digamos que aqui, na quinta série, eu posso colocar uma descrição, né? Enfim, vou adicionar uma pergunta. Por exemplo, como você avalia a disciplina de português? Ok? Posso, olha, automaticamente aqui, ele vai indicar a opção de escala, né? Então, escala linear. Tendo essa opção, então, ele vai inserir de 1 a 5. E aí, eu posso estar selecionando aqui. Ok? Vou colocar como obrigatória. Ele já vai inserir aqui a escala de 1 a 5. Outra pergunta eu vou fazer. Realize, vamos colocar aqui, comentários sobre a disciplina de português. Ok? Já identificou aqui, texto de resposta longa. Vou colocar sempre uma nota e um comentário. Então, agora eu vou colocar como você avalia a disciplina de matemática. Ok. Também aqui, vou clicar. Ó, aqui agora ele não identificou, que é escala linear. Mas aí eu só venho aqui, seleciono escala linear de 1 a 5, tá ok. Obrigatório. Opa, a outra lá eu não coloquei obrigatório, então eu vou vir aqui, só clicar sobre a questão, ele abre a edição novamente, né? Essa daqui já está como obrigatória. Ok, então, como você avalia a disciplina em português, como você avalia a disciplina em matemática. Depois dessa aqui, então, vou inserir mais uma, né? Comentários
sobre a disciplina de matemática. Já identificou? Texto de resposta longa. Ah, se eu quiser mudar a ordem das perguntas, quero colocar primeiro matemática, depois português. Então, vou vir aqui nessa pergunta, onde tem os pontinhos aqui em cima, clica e arrasta para cima. Pronto, colocou aqui a de matemática primeiro. Quero colocar os comentários sobre a matemática. Então, vamos puxar aqui para cima. Ok, foi aí. Então, eu posso estar trabalhando com essas perguntas, tá? Digamos agora aqui que para a sexta série eu também tenho as disciplinas de português e matemática lá. Eu não preciso criar novamente as mesmas perguntas. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa pergunta, como avalia a disciplina de matemática, e vou duplicar ela. Criou aqui uma outra questão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar essa pergunta aqui para baixo, vou puxar lá para a próxima sessão, que é a sessão da sexta série, solto ela aqui. Então, eu posso ir duplicando as perguntas, né, colocando aqui nas próximas sessões, e depois eu vou lá em cima, onde tem a pergunta sobre as séries, e agora sim, então, com as sessões criadas, as perguntas criadas, eu posso colocar, então, que quando ele selecionar a quinta série, vai para a sessão 2 da quinta série. Quando eu selecionar a sexta, então, vai para a sexta série. E assim por diante. Então, consegue ir direcionando, né, as questões, as páginas, as perguntas, né, de acordo com a resposta inicial do estudante. Algumas vezes também, por exemplo, uma pesquisa acadêmica, eu tenho que primeiro ter a concordância do participante. Então, eu coloco uma página com os termos e coloco uma pergunta. Você concorda com o termo de consentimento e tudo mais? Se ele colocar sim, vai para a seção 2, ou se ele colocar não, a gente pode colocar aqui, por exemplo, enviar formulário, que daí ele envia e encerra, não vai fazer nenhuma pergunta, tá? Então, são algumas possibilidades de questões que tem aqui, dá para inserir imagens, vídeos, por exemplo, assista o vídeo e depois responda uma pergunta, né? E assim por diante. Depois, todas as respostas que vocês receberem vão aparecer aqui, tá? Logo mais vou mostrar um questionário com algumas respostas para vocês. Outra opção aqui dos formulários, então, além, né, de vocês criarem as perguntas aqui, que é super fácil, intuitivo, né? Vocês também podem alterar o tema, né? Pode alterar a cor de fundo, aqui ele pegou o padrão roxo, se eu quiser colocar verde, ele muda aqui. Ou também ele tem algumas opções de imagens, onde ele tem, né, alguns temas, por exemplo, se for uma pergunta de escola, enfim, vou colocar aqui os lápis de fundo, né, selecionar, ele vai aplicar esse tema ao formulário. Ou até, né, nessas opções de tema aqui, o que eu posso fazer é estar enviando, fazer o upload de fotos que vão ficar no fundo do tema. Então, posso estar personalizando esse meu formulário. Além disso, então, agora é importante observar aqui algumas opções de configurações que a gente tem no questionário. Então, por exemplo, como eu estou acessando aqui com e-mail institucional, ele vai já pegar restringir aos usuários em UCEF Faculdades. Então, somente quem tem um e-mail @UCEF conseguiria responder. Se eu não quiser, então, desmarco essa opção, tá? Além disso aqui, então, ele tem a opção de limitar a uma resposta. Por exemplo, uma avaliação, eu não quero que uma pessoa possa responder várias vezes, então eu vou limitar que cada um só pode responder uma vez. Essa limitação ela é condicionada ao e-mail. Então, a pessoa para acessar e responder esse questionário, ela vai ter que fazer o login numa conta Google com o seu e-mail. E aí também é necessário verificar se todos têm uma conta da Google. Então, por exemplo, se eu vou fazer com as crianças da escola, talvez não tenham uma conta Google. Então, tenho que ter essa clareza também para não limitar algumas pessoas de responder ou auxiliar todo mundo a criar sua conta, né? Então, tem essa possibilidade aqui de limitar uma resposta, tem também a opção de coletar endereços de e-mail, se eu quiser que o e-mail da pessoa que respondeu fique salvo, e aqui também as opções de envio, né? Se após enviado o formulário a pessoa pode editar suas respostas e se ela pode ver os gráficos e sumário de respostas, né? Se for resposta livre, então ela pode ter acesso aqui.
Também sobre a apresentação, se quiser que mostre uma barra de progresso, quando tem, por exemplo, várias sessões, né? Às vezes, se eu tenho um questionário muito longo para fazer, o ideal é dividir em mais sessões, né? Para que não fique muito comprida da pessoa responder. Então, ela responde algumas, vai para o próximo e assim vai seguindo, né? Se eu quiser que embaralhe a ordem das perguntas também. Se no final, então, eu quero que colocar uma mensagem de confirmação, né? Ele tem por padrão, sua resposta foi registrada. Mas se eu quiser colocar, obrigada por sua participação, né? Colocar alguma informação também. Ele tem aqui algumas opções de teste também, ok? Feitas essas alterações aqui, então eu vou salvar. Ele já vai ficar com essas configurações. Agora, como eu faço para distribuir esse questionário, para enviar para outras pessoas responderem? Nesse caso, então, eu vou aqui em enviar. Eu posso estar adicionando e-mails e enviar para essas pessoas, né? Ou também, aqui nessa opção do link, eu venho aqui, copio o link e publico para as outras pessoas que quiserem responder. Posso compartilhar também direto no Google, no Facebook, Twitter, enfim. Se quiser aqui essa opção da URL curto, então ela faz um link um pouquinho menor, é melhor de utilizar, né? E tem aqui também a opção de incorporar, se eu quiser colocar isso dentro de uma página web, algo assim, mas isso não é tão utilizado. Mas normalmente, né, é copiado o link e enviado para as pessoas que vão responder esse questionário, tá ok? Eu vou abrir aqui então um questionário que eu já tenho aqui com respostas para que a gente consiga visualizar como a gente vê essas respostas, tá ok? Vou ver aqui então onde eu tenho um, um formulário já criado para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui, projetos ativos. Aqui nós temos um formulário, então, de inscrição, onde as pessoas se inscreviam para uma oficina, né? Então, eu tenho aqui criado as inscrições, nome, e-mail, a cidade, a pessoa tinha que informar se é estudante, professor, né, a instituição de ensino e selecionar mais, poderia selecionar mais do que uma oficina para responder, né? Aqui nas respostas, então, eu consigo visualizar, né, todas as respostas, nome, os e-mails, a cidade. Aqui, então, no caso, né, de ter mais respostas, então, consigo visualizar com gráficos. Dependendo da resposta também, ele cria gráfico aquele formato em gráfico de pizza, sabe? Que é um pouco diferente, é mais fácil de visualizar também, instituição, qual oficina quer participar, então consigo visualizar aqui também, tá? E, além disso, para facilitar muitas vezes, aqui ele mostra, né, por perguntas. Então, eu não consigo, daqui a pouco, associar a resposta de uma pergunta com a resposta de outra. Qual é o e-mail da pessoa aqui de cima? Então, para isso aqui também ele tem essa opção de ver respostas no planilhas. Então, ele vai criar uma planilha em que tem cada uma das respostas, inclusive aqui, ó, a data em que essa planilha foi, em que essa resposta foi enviada, nome, e-mail e assim por diante. Então, ele vai criando tudo aqui na planilha, fica mais fácil de visualizar as respostas também, tá? Então, pessoal, o formulário, isso aqui eu criei, né, um formulário bem simples, né, sem ter uma visualização, mas, por exemplo, nesse outro formulário aqui dá para ver melhor, né, como é a organização de um formulário. Esse aqui é um formulário bem simples de uma página só, mas como a gente viu, dá para incluir seções, condicionar as respostas de acordo com condicionar as perguntas de acordo com as respostas também, então para conseguir ter um formulário com várias possibilidades de uso também, ok? Então, espero que vocês utilizem, né, em diversas situações que talvez vocês precisem para melhorar as atividades de vocês com o uso desse Google Formulários, ok? Abraços, até mais!